Balerion. Balerion, conhecido como Black Dread, foi o dragão montado por Aegon, o Conquistador, durante a Guerra da Conquista. Ele era tão grande que diziam que sua sombra poderia engolir uma cidade inteira quando ele voasse. Balerion foi contratado por Aegon, o Conquistador, para queimar e arruinar a Rainhal, o que resultou na extinção da Casa Oar e na ascensão da Casa Tully como Lorde Supremo do Tridente. Após a Batalha Climática do Campo de Fogo, Balerion, ao lado dos dragões das Irmãs de Aegon, Vhagar e Meraxes, participou da destruição do maior exército já colocado contra eles. O resultado da batalha foi a extinção da Casa Gardener e as respectivas ascensões da Casa Tyrell e da Casa Lannister como Guardiões do Sul e do Oeste. Aegon também implantaria Balerion na queima de vários castelos em Dorne durante a Primeira Guerra Dornesa ao lado de Visenya e Vhagar para vingar as mortes de Rhaenys e Meraxes. Após a coroação de Aegon como rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos Primeiros Homens, senhor dos Sete Reinos e protetor do reino, Balerion usou seu sopro de fogo para derreter as espadas dos inimigos derrotados de seu cavaleiro e forjá-los no trono de ferro. Durante a revolta da Fé Militante, o filho de Aegon e Visenya, Maegor, o Cruel, montou Balerion e incendiou o septo da memória com centenas de membros da Fé Militante dentro. Após a destruição da seita, Maegor substituiria suas ruínas pelo Fosso dos Dragões para abrigar Balerion e os outros dragões Targaryen. Anos antes de sua ascensão ao trono, Viserys e Targaryen se uniu e montou Balerion. Viserys seria o último Targaryen a se relacionar com Balerion, já que o dragão morreu de velhice não muito tempo depois. Após a morte de Balerion, Vhagar cresceria para rivalizar com ele em tamanho. Casa do Dragão. Temporada 1. O crânio de Balerion é mantido em um pedestal e cercado por velas. Guerra dos Tronos. Temporada 1. Balerion é um dos dragões mencionados por Viserys enquanto se banha com Dory em Vaz Dothrak. Temporada 2. É mencionado em uma conversa entre Tywin e Arya que o dragão de Aegon, sem especificar seu nome, participou da Guerra da Conquista. Seção 3. Enquanto Shireen está ensinando Davos a ler, ela sugere ler sobre Balerion, e afirma que suas presas eram tão longas quanto espadas bastardas. Temporada 7. O crânio de Balerion é visto nos porões da Fortaleza Vermelha quando Cersei e Qyburn visitam. O crânio é enorme, especialmente quando comparado a Cersei e é claramente maior que a cabeça de Drogon. Eles usam o crânio para testar uma nova arma projetada para se defender dos dragões de Daenerys, o Escorpião. Ele dispara um raio que atravessa o crânio. O crânio também é visto novamente atrás de Tyrion durante sua reunião com Jaime para organizar o Dragon Peace Summit. Temporada 8. O crânio de Balerion é mais uma vez visto nos porões da Fortaleza Vermelha, quando Cersei e Jaime passam por ela na tentativa de escapar da Fortaleza Vermelha durante a Batalha de Porto Real. O crânio antigo mostrou ter sido significativamente danificado, com o focinho sendo quebrado do resto da cabeça. Nos livros. Nos romances As Crônicas de Gelo e Fogo, Balerion foi o último dragão sobrevivente de Valíria. Quando os Targaryen se estabeleceram em Pedra do Dragão para escapar da perdição de Valíria, eles levaram 5 dragões com eles, mas 4 deles morreram mais tarde, deixando apenas Balerion. No entanto, os outros dragões deixaram para trás ovos, dos quais eclodiram Meraxes e Vhagar. Balerion teria apenas cerca de uma dúzia de anos quando ocorreu a perdição de Valíria, ainda muito jovem. Aegon usou pessoalmente Balerion para queimar a Rainhal. Balerion destruiu o castelo sozinho, já que os outros 2 dragões estavam lutando em outras campanhas. Ele então participou do Campo de Fogo ao lado de Vhagar e Meraxes. Depois que Aegon morreu, Balerion se uniu a seu segundo filho Maegor, conhecido como Maegor, o Cruel. Seu primeiro filho Aenys sucedeu Aegon após sua morte, mas Aenys já havia se ligado ao dragão Mercúrio. Maegor se recusou a tentar se relacionar com qualquer dragão em sua juventude, intencionalmente esperando até que seu pai morresse e Balerion estivesse disponível para um novo cavaleiro, sentindo que ele era digno de nada menos do que montar o próprio Balerion. Maegor fez uso extensivo de Balerion durante a revolta da Fé Militante de 11 anos, queimando centenas de membros da Fé Militante em Porto Real. Ele também participou da grande batalha na Grande Bifurcação da Blackwater, embora os rebeldes tenham atacado intencionalmente durante uma forte tempestade para que Balerion tivesse dificuldade em voar. Após a morte de Maegor e a ascensão de Jaehaerys, Balerion permaneceu sem cavaleiro por vários anos, residindo ao lado de um Vhagar sem cavaleiro e os outros dragões Targaryen nos pátios de Pedra do Dragão enquanto a construção do Fosso do Dragão continuava em Porto Real. Quando o assento foi entregue à rainha Rhaena Targaryen, irmã viúva do rei Jaehaerys, por ordem do rei, os dragões se tornaram os companheiros constantes da filha da rainha, Aérea Targaryen. Aérea foi criada durante a maior parte de seus anos em Porto Real, primeiro como herdeira reconhecida do rei Maegor e depois do rei Jaehaerys, e ela adorou a atenção dispensada a ela como rainha em espera. Depois que sua mãe pediu que ela fosse colocada sob seus cuidados, Aérea foi transferida para a Pedra do Dragão, onde ficou infeliz com a falta de atenção e não conseguiu se dar bem com sua mãe. Após o nascimento dos primeiros filhos do rei Jaehaerys e o fracasso de uma promessa da boa rainha Alysanne de devolver a menina à capital, Aérea fugiu para os pátios onde reivindicou seu primeiro dragão, não menos uma montaria que o próprio Balerion.
A princesa e o dragão fugiram de Pedra do Dragão, para não serem vistos novamente por um ano inteiro. Rumores de uma fera assombrando as colinas de Andalos, de um grande incêndio nas terras disputadas de Essos e um dragão lutando nas arenas de Estapor chegaram aos agentes do Trono de Ferro no leste, mas nenhum foi acreditado pela Fortaleza Vermelha como sendo Balerion. Um ano após seu desaparecimento, Balerion e Aérea retornaram a Westeros, desembarcando no pátio da Fortaleza Vermelha um dia que seria lembrado por muito tempo. Aérea estava afligida por algo que nem o Grande Mestre nem o Septão Bart tinham visto antes, uma criatura parecida com um verme que estava assando a garota por dentro. Apenas mergulhando-a em um banho de água gelada foi capaz de acabar com as criaturas, mas não a salvou. Por mais preocupantes que fossem as criaturas, outra coisa aterrorizava ainda mais a corte. Balerion, o maior dos dragões Targaryen, havia sido ferido. A última vez que Balerion tinha enfrentado uma besta semelhante a ele em combate tinha sido Mercúrio na batalha sob o Olho de Deus, e ele fez um trabalho rápido com o dragão menor. Nunca se soube de onde Balerion, Aérea e as criaturas vieram, mas uma teoria continuou a dominar as mentes daqueles que viram a aflição que matou a princesa e feriu o Black Dread. Septão Bart, mão do rei Jaehaerys, escreveu um relato alegando que o único lugar onde tais coisas poderiam ter sido encontradas era nas ruínas fumegantes de Valíria. Muitos acreditavam que Aérea foi quem levou Balerion para longe, mas agora nasceu a teoria de que foi o dragão que levou a garota embora. O Pavor Negro foi um dos 5 dragões capturados pela casa Targaryen quando eles fugiram de Valíria para a Pedra do Dragão, e o único que sobreviveu para ver a conquista. Isso fez de Balerion a única criatura que testemunhou Valíria em seu auge. Bart acreditava que o dragão havia voado de volta para sua terra natal, levando a princesa Targaryen com ele. As criaturas, e o que quer que tenha atacado Balerion, eram provavelmente crias das feitiçarias que os valerianos haviam desencadeado em seu auge, ou criaturas nascidas da perdição que reivindicaram sua civilização. Apesar da falta de provas sobre o destino de Balerion e Aérea, o rei Jaehaerys e seus conselheiros estavam suficientemente preocupados com as aberrações que mataram Aérea Targaryen que proibiram qualquer navio que navegasse para Valíria de desembarcar nos 7 reinos. Balerion viveu até pouco mais de 2 séculos. Após a morte de Aérea Targaryen, ele se tornou o primeiro dragão a ser alojado no Fosso dos Dragões, onde permaneceu durante a maior parte do reinado do Velho Rei. Nenhum reivindicou o Black Dread novamente até o neto de Jaehaerys, o futuro rei Viserys I. A essa altura, Balerion havia parado de crescer e estava enfraquecido pela velhice. Quando Viserys o reivindicou, ele lutou para se levantar e só conseguiu voar pela cidade antes de retornar ao Dragonpi. Um ano depois, Balerion, o Medo Negro, passou da velhice, deixando vagar como o único dragão sobrevivente da época da conquista de Aegon. Balerion foi o maior dragão Targaryen que já existiu, o maior desde a queda de Valíria. Os dragões continuam crescendo por toda a vida, o que significa que Balerion foi ainda maior durante a revolta da Fé Militante. Apenas Vhagar conseguiu se aproximar de Balerion em tamanho, mas apenas muitos anos após sua morte. Vhagar era o mais jovem dos 3 dragões Targaryen originais, e portanto, não era tão grande quanto os outros. Na época da Guerra Civil conhecida como a Dança dos Dragões em 130 d.C., no entanto, Vhagar estava se aproximando de 200 anos de idade e havia se tornado quase tão grande quanto Balerion durante a Guerra da Conquista. Durante a dança, dizia-se que o núcleo do corpo de Vhagar era cerca de 5 vezes maior que um cavalo de guerra, o que significa que Balerion era um pouco maior que isso. O crânio de Balerion era o maior da coleção de 19 crânios de dragão que os Targaryen exibiam na Fortaleza Vermelha. Balerion aparentemente acasalou com Vhagar e Meraxes, embora a linhagem exata dos dragões Targaryen subsequentes ainda não tenha sido declarada diretamente. Balerion era de cor preta, daí seu apelido de The Black Dread, com destaques vermelhos. Gerações depois, logo após a eclosão dos dragões de Daenerys, a semelhança entre Drogon e Balerion faz o Cavaleiro de Sangue Água dizer surpreendentemente: lá está Balerion, volte. Daenerys responde que pode ser, mas dá a ele um novo nome para sua nova vida. Rhaenys Targaryen tinha um gatinho preto que ela chamou de Balerion em homenagem ao poderoso dragão. Em homenagem a Balerion, Daenerys renomeia um dos navios que Illyrio Mopatis enviou depois dele. George R.R. Martin afirmou que se ele pudesse montar um dragão, ele escolheria Balerion. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!